Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez aqui com vocês. O nosso tema de hoje é literatura. É uma breve aula de literatura a respeito de um dos ícones do modernismo brasileiro, Oswald de Andrade, que está assim na tríade dos poetas na fase heróica. A gente tem, nesse primeiro momento, que é da Semana de Arte Moderna, de 22 até o ano de 1930, três grandes destaques, segundo aponta a maioria dos historiógrafos da literatura e críticos também. São exatamente Mário de Andrade, Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira, e hoje eu vou tratar do Oswald. Se você gostou do tema, não esqueça de se inscrever aí no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário, enfim, a casa é nossa. Essa é uma aula destinada a princípio, aos meus alunos da Escola Davi Mufarrege, mas, como vocês já sabem, os que acompanham aqui o trabalho no canal, eu estou tornando públicas as minhas aulas porque, de repente, tem mais alguém que se interessa, tem mais alguém que precise estudar esse conteúdo, os conteúdos abordados, e eu acredito que o momento é para a gente democratizar o acesso às informações, o acesso ao estudo, e esse tem sido o papel desse canal aqui, tá bom? Então, já fiz a premissa, vamos para o conteúdo, e aí eu contextualizo melhor quando vocês estiverem visualizando os slides. Eis aí o slide de abertura, uma foto do Oswald, uma bandeira nacional com a inscrição Pau-Brasil no lugar de Ordem e Progresso. Pau-Brasil é uma alusão a um manifesto famoso do Oswald. É um conteúdo que merece um vídeo, gente. Vou ficar devendo, viu? Então, o foco é o Oswald de Andrade. Porém, não é a obra do Oswald na sua totalidade que eu vou abordar aqui. Eu vou explorar apenas alguns poemas em que ele faz uma retomada de temas associados ao descobrimento do Brasil, em particular a carta do Pero Vaz de Caminha. A propósito, esse é o título, Pero Vaz de Caminha, de uma seção da obra dele, composta de pequenos poemas que, na verdade, são recortes da Carta do Caminha que ele efetuou e, digamos, transplantou para uma estruturação em versos. Para quem não sabe, a Carta do Caminha é o primeiro documento de que se tem notícia a respeito do Brasil. É um texto que foi colocado no fio da nossa tradição literária, é considerado por muitos historiógrafos da literatura como um marco. Há um vídeo aqui a respeito desse texto, eu recomendo, é um trabalho bem interessante, é uma aula completa, evidentemente, dentro dos limites que essa forma de interação aqui permite, né? Tem muito mais coisas, mas quando eu digo completa, porque o essencial em relação ao debate em torno da Carta do Caminha está nesse vídeo, viu? Por favor, assistam. E aqui, essa retomada dos elementos da carta é bem significativa. O título desse primeiro texto é A Descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de longo, até a oitava da Páscoa. Topamos aves e ouvemos vista de terra, né? Isso aqui é o primeiro fragmento. Na sequência, vem outro pequeno poema. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Mais um recorte da Carta do Caminha que sofreu o mesmo tipo de processo, né? Ele recortou de lá e dispôs em forma de verso. Esse é o próximo, o primeiro chá. Depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. Outro fragmento, não tem diferença nenhuma, a não ser o aspecto formal. Vocês devem estar achando estranho que um autor configure a sua obra como recortes. Ele tira de um lugar e põe no outro. Isso não é gratuito, gente. Vamos depois comentar isso, fiquem tranquilos. Primeiro momento é de contato com os textos. As Meninas da Gar.
Gare é a expressão francesa, viu, gente, que deu origem, por exemplo, em português, a garagem. É o local para você estacionar o seu carro, né? Mas em Portugal as pessoas falam, sem problema, gare. Também diz respeito à estação. A Gare de Lyon, por exemplo, a estação de Lyon. Tá? Então, a questão aqui é o espaço público, as meninas do espaço público, né? Vem o texto. Eram 3 ou 4 moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espadas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Observem que, mesmo o texto disposto em forma de verso, eu leio de modo prosaico, sem nenhum tipo de problema, como se estivesse lendo o texto original. Essa postura do Oswald tem muito a ver com a vanguarda europeia chamada dadaísmo, né? Eu coloquei o Tristan Tzara como o grande autor em relação à produção de manifestos. E num desses textos, ele apresenta aí a receita para se fazer um poema dadá, um poema dadaísta, né? Eu vou ler o texto, gente. Pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Essa é uma postura que beira a irracionalidade, e a postura do dadaísmo é exatamente essa. É um posicionamento de questionamento em relação a tudo que se fazia até então, né? De certa forma, é pensar que a destruição também é uma forma de construção, tá bom? E é exatamente isso que o Oswald faz. Ele recorta fragmentos da Carta do Caminha e joga num outro plano, no plano da versificação. Esse tipo de postura tem muito a ver com a prática dadaísta, sobretudo num plano que vai além da literatura. Por conta disso, eu vou compartilhar um novo recorte. Esse é o Marcel Duchamp, que produziu, não é bem o termo, né? Ele reconfigurou algumas obras, são os famosos ready-made. No que consiste isso? Em descontextualizar os objetos. Então vejam aí nessa fotografia como ele pegou uma roda de bicicleta e colocou num outro plano. Uma outra obra famosa dele simplesmente é um mictório, que ele pegou e virou do avesso, né? Colocou de ponta cabeça, se a gente pode dizer isso a respeito de um mictório, né? E expôs numa galeria de arte. Aí uma roda e um banco. Isso é arte. De certa forma, é uma postura de contestação em relação à manufatura envolvendo a arte, em relação a esses produtos da industrialização, tá certo? Aqui, mesmo princípio adotado pelo Oswald de Andrade, descontextualizar, tirar fragmentos de um texto em prosa, é um documento histórico, e lançá-lo tal como um poeta dada anota as palavras que saem de dentro desse saco, onde se embaralham as palavras, ele foi juntando as palavras, né, as passagens do texto em forma de verso. Até aqui a postura basicamente foi essa, dadaísta, né, do Oswald, mas isso não quer dizer que ele só tenha poemas feitos nessa configuração de recorte, né? Esse outro poema tem um outro espírito, digamos, né? Ele se chama Erro de Português. Eu vou ler o texto. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Esse é um poema famoso também, marcado por certa irreverência, que era bem peculiar,
tanto ao Oswald de Andrade quanto ao próprio modernismo brasileiro. Aqui a gente não tem mais um recorte como nas produções anteriores, nós temos realmente uma construção que, portanto, abre mais possibilidades de interferência ou de intervenção interpretativa, melhor dizendo. Erro de português, já começa por aí, né? O lance da brincadeira dele. Erro de português, quando a gente escuta essa expressão, já pensa logo num plano gramatical. Foi um erro gramatical, não é bem o caso aí. Há dois, digamos, personagens, o português e o índio, e eles se apresentam de forma bem diferente. Esse poema tem 7 versos, ele pode ser fragmentado em 2 grandes partes, tendo um elemento solto como fronteira, né? Se eu dividir em 2 partes, aí o que pena vai ser exatamente a linha divisória. Portanto, eu posso tomar essa linha divisória como se fosse uma linha do Equador, né? Então, o que está para cima é uma coisa e o que está para baixo é o oposto dessa coisa. E a gente percebe a harmonia nisso num jogo de oposições mesmo. Observem só, quando o português é o primeiro elemento citado acima dessa linha, né? Linha do Equador foi só parâmetro, viu, pessoal? Não é para ver um globo aí. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Então, português acima, índio abaixo. Se a gente ultrapassar a linha, nós temos o inverso. Fosse uma manhã de sol, vejam, antes chuva, agora aqui sol. O índio, primeiramente o índio citado, tinha despido o português. Outro lance de oposições entre o vestir, vestir o índio, e o despir, tinha despido o português. Vejam como há jogos aí, são procedimentos muito característicos de determinados escritores modernistas. O Oswald é um deles, tá? Quem faz muitos jogos também é o Manuel Bandeira. Aqui é uma playlist cheinha só com aulas sobre o Manuel Bandeira, com dinâmicas sobre o Manuel Bandeira. Recomendo que, se quiserem um pouquinho mais de intimidade com esse poeta, assistam a essas aulas, porque tem muita coisa importante, muita coisa interessante. Grato pela atenção. Aí um comercialzinho do canal, né, gente? Quem ainda não se inscreveu, por favor, fique à vontade para se inscrever. Deixa eu tirar aqui a tela cheia. Povo, essa exposição teve como propósito mostrar o quanto o Oswald de Andrade fez uso da tradição para, de certa forma, criticá-la, revê-la de forma mais irônica, enfim, desenvolver um trabalho estético em torno aqui, particularmente, da Carta do Caminha. E no último poema nós temos um trabalho estético mais acentuado, digamos, não simplesmente caracterizado pelos recortes da postura dadaísta, né? Obviamente que há textos que têm uma potencialidade muito maior para a gente desenvolver uma interpretação mais aprofundada, mais interessante até, tá bom? Mas o que eu gostaria de destacar é que vocês tenham muita atenção para os detalhes da construção, como a gente viu nesse último poema analisado, O Erro de Português. Tá bom? Muito grato pela atenção, gente. Grande abraço. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.